busco se afirmar, mas já passou da hora de perder o fôlego, tentando se manter na pose, no modo, no jeito de dizer que tá afim. Boa noite. Estamos mais uma vez com vocês pela TBO com o programa Arsenal e Comércio. Como já é tradição nossa, abrimos o programa com uma frase de impacto. Hoje eu quero trazer para vocês um pensamento de Albert Einstein. Einstein dizia o seguinte: o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Por que esse olhar do humano sobre a tecnologia que a gente traz para o início do programa? No programa de hoje, João Reis é o músico que nos acompanha, mas na nossa sala de visitas a gente vai contar com Humberto Marques. Humberto Marques, advogado, pós-graduado em Direito Digital, com uma vasta experiência nesse campo, vai tratar conosco hoje de educação digital, das diferenças do mundo digital, principalmente em relação ao comércio com a LGPD e também às pessoas. Como nós devemos nos preparar, como nós devemos enfrentar essa digitalização do mundo, essa transformação que vem acontecendo muito rapidamente, de forma até descoordenada, e as pessoas não conseguem perceber o que tem por trás disso. Falaremos, inclusive, das novas patologias que estão surgindo aí. Então, eu trago para vocês agora Humberto. Fica à vontade, Humberto, para o seu boa noite, para conversar um pouquinho com os nossos telespectadores e iniciarmos o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Rissato. Quero agradecer pelo convite de vir até aqui a conversar contigo, com os seus telespectadores, a respeito dessa temática tão importante, tão atual no nosso dia a dia, que se refere toda a concepção de educação digital e aplicação no nosso dia a dia. Inclusive, Rissato, permita-me, quando você veio e informou que falaremos sobre as novas patologias que estão surgindo em razão desse caminhão de tecnologia que estacionou na porta da nossa casa, do nosso trabalho, e caminha todos os dias em todos os segmentos da sociedade, eu quero fazer um convite aos telespectadores, ao pessoal da técnica aqui também, que peguem o seu telefone celular, deixe ele distante de você, fora do alcance de sua mão, preferencialmente com a tela virada para baixo. Ao final do programa, quando formos falar sobre a questão das patologias, vocês vão entender por que estamos convidando a participar dessa experiência. Perfeito, Humberto. Então, gente, olha aí, ó. Quem quiser perceber um pouquinho do que vai acontecer, pega seu celular e põe do lado aí. Deixa ele longe de você e vamos tentar enfrentar esse desafio. Né? Não mexa nele durante o programa de hoje. E aí depois o Humberto vai contar um pouco mais sobre o que é viver essa experiência. Humberto, vamos aproveitar um pouquinho. Eu queria primeiro, para o telespectador, entender um pouco mais, né, sobre como a gente chega nesse ponto e por que nós fomos buscar o Humberto Marques para tratar desse assunto. Você é advogado, milita em várias áreas e acabou caminhando para o direito digital. A gente sabe da carência de profissionais na área de direito digital, por ser, primeiro, algo muito novo, mas é algo bastante complexo, principalmente para os profissionais de direito, né? Que não estão normalmente acostumados com o mundo digital. A grande maioria das pessoas entende o digital como algo à parte. Não, isso é para os analistas de sistemas, é para o pessoal focado em alta tecnologia ou para aqueles muito jovens. Como foi essa sua mudança para o digital, o enfrentamento disso aí e o que te levou a tudo isso? Então, Rissato, graças a Deus, na minha profissão, eu sou agraciado de ter alguns clientes no segmento de tecnologia, desde operadora de telecomunicações, empresas de TI, empresas de cibersegurança, empresas de fabricantes de software, que atuam nesse segmento de tecnologia da informação. Aí tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Direito Digital e Compliance. E no desenvolvimento do estudo, uma das disciplinas que me foram colocadas falou sobre a educação digital.
e além de todo o contexto do segmento do direito digital, mas a educação digital me chamou muito a atenção. Por quê? Porque se a gente vive em uma sociedade onde a gente apregoa valores, apregoa conhecimento, a gente exige que o outro tenha um comportamento bom, responsável, eu só consigo isso através da educação. E com essa mudança da era analógica para a era digital, enxerguei na educação digital uma forma de compreender melhor essa transformação que a tecnologia vem trazendo no nosso dia a dia. E dessa forma eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso exatamente com o tema, a importância da educação digital. E decorrente desse TCC, eu desenvolvi uma palestra sobre todo esse conceito, a aplicação da educação digital, a sua importância no dia a dia, a sua implicação no mundo jurídico, que consequentemente traz uma implicação no mundo empresarial, no mundo comercial. E desenvolvemos esse tipo de conhecimento, que ainda há muito a galgar, porque todo dia, todo momento, novas tecnologias, novos conhecimentos da área são colocados à prática, tanto que várias leis novas vão surgindo a respeito dessa temática e está aí para ser aplicada. Hoje não é opção, qualquer profissional não é opção deixar o mundo digital de lado. Hoje é necessário, é imprescindível que todo e qualquer profissional ou todo e qualquer cidadão conviva da melhor forma possível com os meios digitais. Perfeito. Você citou, inclusive, a questão de cibersegurança e tudo mais, né? A gente viveu uma situação muito interessante e atípica durante todo esse ano de pandemia, né? Onde todo mundo correu para o digital, porque a alternativa que sobrou era o digital. Algumas pessoas até confundiram o virtual com o digital, criou-se uma fleuma em volta da tecnologia, que quem não estivesse dentro da tecnologia estaria fora dos negócios, fora de tudo mais. Só que não se deu, talvez, toda a atenção necessária à segurança e, principalmente, à legalidade do digital, não é? E aí agora a gente vem atropelado por uma tal de LGPD, que ninguém conseguiu entender direito ainda o que é e tudo mais. Como tem sido tudo isso, principalmente num primeiro momento para os grandes clientes, como você mesmo falou, mas também para o pequeno empresário, porque ele também está sujeito à mesma legislação de todo mundo, não é? Como tem sido isso aí para você que está à frente desse mercado legalista, vamos dizer assim, né? Rissato, isso é muito interessante essa colocação, porque eu acho que nós chegamos a um ponto em que nós temos que ter a humildade de falar para o mundo que eu quero descer. Eu não posso, enquanto cidadão, enquanto empresário, enquanto comerciante, me permitir entrar nesse redemoinho de informações de uma vez, de forma despreparada. E como dissemos antes, eu só me preparo se eu sou educado para aquilo ali. Se eu tenho um conhecimento básico para cumprir, para entender e para aplicar dentro da minha casa, dentro da minha empresa, um parâmetro interessante sobre tecnologia. Com as novas leis, como o senhor disse a respeito da LGPD, que está esse alvoroço todo, né? Hoje ouvimos a palavra dados em todos os lugares. Mas o que é isso? Ainda é um monstro desconhecido, né? É um monstro desconhecido. Ele pinta-se, e a primeira vez que eu tive contato com a lei, é o Morro de Santo Antônio. Você olha, você vê os prospectos de adequação à LGPD ao Morro de Santo Antônio. Mas, particularmente eu, na minha concepção profissional, eu entendo que não é o Morro de Santo Antônio. Será esse monstro dependendo da forma que eu vou olhá-lo. Mas pode ser apenas um cupinzeiro para eu ultrapassar. Eu preciso ultrapassar esse cupinzeiro ou encarar o Morro de Santo Antônio, eu tenho que fazer. A legislação determina. Você tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. O seu negócio tem que estar adaptado à Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, eu vejo que é uma crescente educacional, uma crescente cultural da nossa sociedade, especificamente no comércio, de se adaptar de forma básica, devagarzinho.
Porque não adianta eu chegar e entregar o Morro de Santo Antônio para a pessoa cumprir, que ela não vai cumprir. Vai ser caro, não vai implementar e principalmente não vai ter o resultado esperado, que é a conscientização do empresário, dos funcionários, para cumprimento dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Que é uma lei, inclusive, que eu gosto de fazer uma comparação com o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei lá de 1990. Quando surgiu, foi aquele alvoroço, foi o mesmo alvoroço. Vai acabar com o empresário, vai acabar com o comerciante, vai falir muita gente. Aconteceu. Muitas empresas foram prejudicadas. Não conseguiram se adaptar a uma nova realidade. Exatamente, não conseguiram trazer a devida conformidade das relações de consumo para dentro do seu negócio. A lei pegou e está aí, sendo implementada todo dia, e é uma obrigação de todo mundo se adaptar. E a LGPD é a mesma coisa. Nós vamos ser obrigados a cumprir. Não adianta, a lei vai pegar. Ela já está implementada. Até é interessante que em setembro de 2020 ela entrou em vigência. Agosto de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados passou a ter a capacidade de aplicar penas. Vai desde uma advertência e até uma singela multa de até 2% do faturamento, que é até 50 milhões de reais por infração. E no final de setembro, a Autoridade Nacional lançou sua primeira resolução, determinando que em janeiro de 2022 vai iniciar a fiscalização. Então, senhor empresário, senhor comerciante, não espere um fiscal bater a sua porta e perguntar o que você tem aí de adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que você está preparado para enfrentar isso aí, Mas, essa com muita nova calma. realidade? Há meios, há formas de se adaptar à legislação de uma maneira menos onerosa e, principalmente, de uma maneira em que seja possível cumprir a finalidade maior da lei, que é trazer para o cidadão, para o empresário, para toda a sociedade em geral, a consciência da importância que os dados possuem hoje na nossa sociedade. Gente, é mais ou menos por aí, tá? A gente vai para um intervalo comercial enquanto João Reis toca para nós. Vamos lá. E descobrir quem é a moça pra tomar sua razão. Ao procurar, vai ver na bolsa dela existe muito mais de ti e você nem sabe. Quem me tomou todo o meu ar? Não me sobrou, por que será? Pra que se foi, se vai voltar? Quem me roubou, pode me dar. Arsenal e Comércio volta para vocês. Na nossa sala de visitas hoje, a gente recebe Humberto Marques, especialista em direito digital. Nós conversávamos no primeiro bloco a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe uma série de obrigações legais a todos aqueles, principalmente os empresários, mas a todos aqueles que trabalham com informações de outras pessoas. Então, criou-se um grande mito sobre a LGPD, não é, Humberto? Que as pessoas ainda não estão entendendo direito para que lado correr. E a gente observa muito isso, principalmente nos mercados mais novos, os mercados financeiros também. Um mercado muito regulado, muito forte por leis regulatórias, acaba prevalecendo os grandes, que conseguem se adaptar muito rápido. Então, quando a gente fala de LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, no comércio principalmente, a nossa preocupação, até porque somos uma entidade hoje coordenada pela FEComércio Mato Grosso, que é a grande entidade
representante dos empresários do comércio, mas ela representa todos os empresários do comércio. E aí nos preocupa o pequeno comerciante, como é que ele tem que enfrentar isso aí. A LGPD, só para a gente poder concluir essa primeira conversa, né? A LGPD é um monstro de verdade? Ela vai engolir algum pequeno comerciante? Ela vai favorecer o grande que já pode estar mais preparado? Ou ela é simplesmente um marco regulatório de verdade? Ela pode engolir, mas não deve engolir. Independentemente do grande ou do pequeno, como você disse no começo, se eu colho dados do meu cliente, eu sou obrigado a tratá-lo, protegê-lo. Acabou a cadernetinha de anotar o nome do cara, né? Isso vai do grande ao pequeno. Não importa o nível, o tamanho que é da empresa. Só tem que se adaptar. Logicamente, cada um com a sua estrutura, com a sua infraestrutura de tecnologia, de equipamentos, com a sua estrutura de documentos, porque cada empresa possui a sua particularidade. Cada empresa colhe os dados de uma forma e trata-os de forma específica, de acordo com o seu negócio. Mas ele tem que estar preparado com a documentação. Ele tem que ter documentos que informam como ele colhe os dados, como ele trata, como ele protege, como e com quem ele compartilha. Isso é um documento simples. Simples, de repente, uma linguagem para quem conhece um pouquinho, mas é uma política de proteção e tratamento de dados. Toda empresa tem que ter, no mínimo, isso. Tem que ter a adaptação dos contratos de trabalho dos seus funcionários e prestadores de serviço aos termos da LGPD. Tem que ter a política de privacidade e confidencialidade. Tem que ter um documento que regula a segurança da informação daquela empresa. A empresa precisa desenhar o seu fluxo de dados para a gente entender como esses dados são trabalhados, como eles são tratados, como que eles andam dentro do organismo social. E a exigência da lei traz inúmeros outros requisitos e inúmeros outros pontos que devem ser cumpridos. Porém, é aquilo que eu digo, deve-se começar com uma adaptação básica, devagar, trazendo para dentro da consciência do empresário o cumprimento da legislação de passo a passo. Não adianta eu entregar um calhamaço de documentação, realizar treinamento, realizar campanha de conscientização dentro do meu organismo social, se eu não estou preparado para aquilo. Se chega o caminhão com aquele monte de informação, vai despejar, vai embora. Agora, se chega um carteiro entregando... Personalizado. Um documento, explicar, entender, depois dá mais um passo, dá mais outro passo. O que a lei exige é a adaptação aos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa adaptação, no meu ponto de vista, pode ser gradativa, pode vir do básico, vai criando essa necessidade e vai evoluindo. Porque a adaptação, principalmente, talvez o grande desafio, seja a questão de tecnologia. Porque para você proteger os dados que são armazenados no seu computador, no seu servidor, na sua rede, você tem que ter um firewall, um antivírus, você tem que ter um sistema de controle, de gestão, como são migrados, ou como são acessados, quem acessou. Existe uma adaptação também tecnológica e hoje as empresas estão se preparando para isso. Estão desenvolvendo produtos aptos para atender o pequeno também, não só o grande. O grande é tranquilo, o grande tem um departamento de TI interno, às vezes tem um externo. Tem recurso financeiro para fazer isso. Faz. Agora o problema é o pequeno. Até eu tenho alguns clientes que trabalham nessa questão, que fornecem esse tipo de serviço, e eu tenho brigado com eles. Desenvolve um produto mais barato, para ser acessível, para todo mundo poder ter a capacidade e o alcance de proteger os dados dos seus clientes. Vai proteger a empresa, porque o benefício da lei é para proteger a empresa, não apenas de quem está sendo fornecido os dados, porque os dados da empresa são muito valiosos. Sim. Assim como os dados das pessoas. Então, você ter um sistema de tecnologia para proteção dos seus dados é imprescindível para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, a formação de documento e a formação das pessoas é mais relevante ainda. Aí, Humberto, deixa eu só fazer um outro parênteses agora, então vamos fazer um recorte aqui. A gente fala da LGPD, fala das necessidades,
mas tem algo, e você tem também se dedicado muito a esse olhar, não é? Quando a gente fala no colaborador da empresa, ou no próprio empresário, ou na sociedade como um todo, porque às vezes o próprio cliente, ele olha para um entendimento da LGPD ou da informática que é utilizada, da tecnologia que é utilizada pela empresa, e se coloca numa posição, às vezes, até antagônica, né? de enfrentamento à empresa em função de fornecer os dados ou tudo mais. E isso aí passa realmente por um processo de aculturamento, é a educação digital. Vamos falar um pouquinho disso aí? Porque ela atinge todos os níveis, todas as pessoas, todas as idades, todas as classes sociais e intelectuais também, né? Educação digital é para todos. Exatamente, Rissato. Até para o entendimento e compreensão dessa gama de legislações, de aplicações que se encontram disponíveis e exigíveis no nosso dia a dia, nada melhor do que eu ter uma educação, um conhecimento para entendimento de toda a gama tecnológica que envolve o nosso dia a dia. E educação digital, um conceito bem simplório, é você fornecer para o cidadão ferramentas de aprendizagem para que use os meios digitais de forma correta, de forma respeitosa, de forma ética, de forma prudente. Ou seja, é você ensinar o indivíduo a usar os meios digitais de forma responsável. E em razão disso, aí você começa a entender que a responsabilidade do uso dos meios digitais também vem derivado de cumprimento das legislações. Só para te fazer uma informação, fizeram um estudo a respeito das invasões que as empresas sofrem. Quando há um vazamento de dados, o maior problema, 70% dos problemas é derivado das pessoas, é falha humana, não é falha de equipamento, não é falha de firewall, não é falha de antivírus. Então, é necessário trabalhar as pessoas. E você trabalha ensinando, você trabalha educando. Dessa forma, eu entendo o quê? Antes de tudo, antes de eu descarregar o caminhão de tecnologia para dentro da minha empresa, para dentro da minha escola, para dentro da minha casa, eu tenho que saber como usar. Eu tenho que ter a noção de como usar. E até onde eu serei atingido por essa tecnologia, não é? Exatamente. E aí, em todos os níveis, como a gente falava um pouco antes, as crianças precisam ser educadas nas escolas desde o início, os jovens têm que aprender o poder dessa tecnologia que está na mão. Isso não é só a mídia social, não é só fazer selfie e postar nas redes, né? É muito mais do que isso, né? Não é saber usar, não é a inclusão digital, mas sim a educação digital. Interessante. Permita-me fazer uma breve explanação sobre a diferença entre educação digital e inclusão digital, que muitas das vezes as pessoas confundem, acham que são iguais. Não são iguais. Educação digital é ensinar a usar os meios digitais de forma responsável. Inclusão digital é você disponibilizar o acesso aos meios digitais para o maior número possível de pessoas. É você democratizar o uso dos meios digitais. Por exemplo, praça com Wi-Fi, ter estações de trabalho disponíveis para a população utilizar, laboratórios em escolas públicas, em escolas particulares normalmente já tem, oferecer tablets para que a pessoa tenha esse acesso. Essa é uma forma de inclusão digital. Ao passo em que, por mais que os conceitos sejam distintos, a educação digital e a inclusão digital andam de mãos dadas, pois elas só são implementadas se estiverem juntas. Eu só consigo incluir digitalmente se eu educar a pessoa que vai fazer o uso das ferramentas tecnológicas para poder usar de forma responsável esses meios. Porque não adianta nada eu dar um carro para quem não sabe dirigir. Sim. Um exemplo que eu enxerguei de forma bem latente agora na pandemia foi a questão de aula online. Essa é uma temática muito capciosa. Teve um estado aí que distribuiu 4 milhões de tablets para os alunos terem aula online. Não é simplesmente isso, não é dessa forma, não é? É a grande preocupação nossa, e aí vem outras ações do SESC, né? O SESC enquanto um ente social,
né, responsável pelo social para o comércio, né, financiado pelo empresário do comércio. Nós não somos uma entidade pública, não é? Mas uma das nossas responsabilidades é para com a educação. Então, as nossas escolas também viveram essa situação, viveram a questão da digitalização das aulas e tudo mais, não é? E a gente vai voltar em seguida ao intervalo para falar mais sobre isso. Aguardem aí para a gente continuar. E eu espero que vocês estejam ainda encarando o desafio que o Humberto propôs e não vale ninguém botar a mão no celular agora no intervalo. João, toca para nós mais um pouquinho, por favor. Vamos lá. Vem sem medo, ora não se vai embora, deixa eu fazer rir. Todo um desespero que me diz tanto. Por espanto veio da garganta um grito que sair. Voz que disse indiscretamente, um pouco ou quase assim: num sopro relance me vem, quase que eu nem reparei na flor cautelosa em tirar meu respirar, dancei. Arsenal e Comércio, através da TBO, um programa produzido pela FEComércio Mato Grosso, Sesc e Senac, está de volta para vocês. Agora, como já é uma tradição nossa, é o horário para falarmos com o nosso artista. É o espaço que a gente tem para conversar um pouquinho com o músico. Hoje quem está conosco é João Reis. João, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui. Olá, olá. Um grande prazer voltar aqui, né? Mais uma vez estar participando desse programa, sempre com assuntos muito pertinentes. Perfeito. A gente já conversou bastante em outras oportunidades sobre o trabalho do músico, né? O João é um jovem talento do Mato Grosso, tem feito trabalhos belíssimos na área da música, na área autoral principalmente. Sim. Hoje o programa fala do direito digital, fala do mundo digital, e aí eu queria saber um pouquinho do João Reis enquanto artista e que utiliza toda a tecnologia e a possibilidade do digital, né? Sim, dá até para falar não só de mim, mas até por vários artistas, colegas, amigos que eu tenho, porque a gente foi até, para alguns artistas, a gente foi até obrigado a se atirar no meio digital, em estar antenado, né, nas coisas novas que estão surgindo. É quase que como uma carteira de identidade para o artista hoje em dia, estar presente no meio digital, ter uma identidade digital, tá aparecendo, tá produzindo conteúdos nas mais variadas redes e formas de estar apresentando o seu trabalho. É uma forma que, assim, acaba sendo mais barata do que era quando a gente não tinha internet, né? Só que, ouvindo a conversa de vocês, eu estava pensando muito nisso, que foi um caminho, talvez seja assim no Brasil, não sei como eu poderia dizer por outros países, mas foi um caminho que, assim, a gente foi descobrindo fazendo, não teve como muito se organizar, pesquisar muito. Foi meio que levado a isso. Né? Algumas pessoas falam até um fazejamento, né? Não teve um planejamento prévio, foi fazendo e aí vai descobrindo como é que faz e tal. E aí a gente acaba deixando muita coisa para trás. Uma coisa interessante desse exercício de deixar o celular um pouco de lado é que é muito fácil a gente confundir esses limites, assim, porque, como vocês estavam dizendo mais cedo, né? Não tem como você não trabalhar com o digital hoje em dia, mas vai se tornando um vício, sabe? Vai se tornando uma coisa até tóxica se você não sabe lidar, se você não sabe equilibrar
até que ponto você vai, para que serve aquela ferramenta, né? É uma ferramenta muito poderosa, mas a gente está utilizando certo? E aí, de uns anos para cá, eu tenho tentado me regrar nesse sentido. Eu fiz um projeto, né, um planejamento praticamente todo digital ao longo da pandemia, né, que é o que era possível. A gente foi bastante prejudicado, a área artística não poder fazer show, não tem como reunir pessoas, né? A gente vive disso. E aí eu fiz aquele projeto do meu disco, do álbum Hábito, um financiamento coletivo, totalmente digital. Aí deu certo, fiz o álbum todo à distância, com um produtor de São Paulo. Eu gravei na minha casa, mandava para ele mandava para mim, a gente foi se organizando até terminar o álbum. E aí agora o lançamento também está sendo todo planejado pelos meios digitais, né? Utilizando as redes sociais, as plataformas de vídeo, esse tipo de coisa, porque os shows ainda estão devagarinho, retomando. Não tem tanto clima para reunir, vamos juntar todo mundo. Eu particularmente ainda não tenho muito clima para isso, então tô mergulhando nesse universo aí. Bacana, gente. É o que a gente estava conversando, o mundo digital está aí, não tem jeito, como o próprio João colocou, os artistas entraram nisso aí, não porque tivessem planejado, mas foi a necessidade. E é o que a gente tem visto acontecer. Eu vou dar um tempinho para voltar para o lado de lá da sala, enquanto o João toca para nós mais um pouco, e a gente vai continuar falando sobre essas questões do direito e essa visão do mundo digital nova. Aponta o ponto do teu olhar pra cruzar com o meu. Apronta ponto de se doar. Mostro todo teu. Gente, de novo do lado de cá, ao meu lado, Humberto Marques, o nosso convidado de hoje. Humberto, vamos continuar aquela conversa a respeito da educação e tudo mais que você colocava, das aulas digitais, né? Fala mais um pouquinho de como é isso aí, porque às vezes as pessoas imaginaram que era simplesmente distribuir um celular ou um chip apenas para ter acesso a uma rede qualquer. Não é nada disso, né? Não é bem assim. A educação é algo muito maior, muito diferente de tudo isso. Não é só o acesso. Exatamente, Rissato. Como o João disse, a situação veio e não teve forma. Eu tenho que surfar naquela onda, não é uma opção. Sim ou não, eu tenho que ir. Principalmente, e penso eu que além da questão econômica que a pandemia trouxe, os efeitos econômicos, políticos, sanitários, etc., a educação, penso que foi a área mais atingida, porque vai nos deixar um delay vazio, né? Muito grande, que talvez nós só vamos conseguir suprir daqui vários anos. E principalmente o ensino básico e o ensino médio. Aí, obrigatoriamente, as escolas tiveram que implementar as aulas online. Diferentemente de cursos de graduação e pós-graduação que já vinham utilizando as ferramentas para cursos online, onde a nossa geração adaptou um pouquinho mais a isso, culturalmente nós já estávamos aptos a aproveitar esse meio de educação, de receber conhecimento. Porém, a criança e o adolescente não estavam adaptados a receber conhecimento por esse meio digital. Foram obrigados a receberem um pouco das informações, das matérias, das disciplinas que tinham nas carteiras escolares, sentados dentro de casa. Nem psicologicamente eles estavam preparados para isso, né? Maduros o suficiente para enfrentar essa situação. E não só eles, os professores também não, os pais também não. E aqui a gente encontra o conflito, a celeuma de tudo isso, a preparação. Um curso que eu fiz, um professor usou a expressão: a aula online não ensinou porque nunca ensinou. Ou seja, não fazia parte da nossa cultura de educação para esse segmento.
Então, o aluno, normalmente, totalmente ambientalizado aos meios digitais, do que os professores, do que os pais. Mas os professores não. A maioria não. Foram obrigados a se adaptarem, foram obrigados a produzir aulas para serem ministradas de forma online. Os pais, então, nossa senhora. E a grande falha disso tudo. Se o professor, se os pais não estão educados para conviver com esse conceito de aula online, o aluno não consegue aproveitar. Quem vai suportar esse aluno, né? Quem vai orientar, quem vai ajudar e apoiar. Exatamente. Conversando com alguns pais, a estimativa que se tem é que a aula online não atingiu 20% de eficiência, em média. Logicamente, em que há famílias que possuem uma certa estrutura de tecnologia, de ambiente, de conhecimento dos pais, que possibilitou o aluno aproveitar um pouco mais esse ambiente, um pouco mais essa forma de ensino. Tanto que hoje vários alunos, por mais que já tenha sido permitido voltar para as carteiras escolares, estão ficando em casa porque os pais entendem que está tendo um bom aproveitamento, os professores também, mas a grande maioria da nossa população, imaginando inclusive aqueles que não têm acesso, não têm uma inclusão digital correta, não têm uma ferramenta, não têm um computador, não têm um tablet, não têm uma internet suficientes para conseguir ter esse aproveitamento, para conseguir receber as aulas online. E aquela situação, né? Não está acostumado, o aluno não está acostumado a estar ali na frente do computador. As coisas acontecendo lá fora, da casa dele, a rua. A distração o tempo todo, né? A distração, inclusive, do próprio computador, né? Ele está aqui assistindo uma aula de português, ele está imaginando, nossa, meu joguinho está aqui, ó, pulsando. E os professores, né, tiveram que se adaptar. Foi uma experiência que nós vivemos muito de perto, isso nas escolas do SESC. A primeira preocupação e a grande preocupação nossa, o foco no primeiro momento foi justamente treinar e capacitar os professores para trabalhar no online, porque não é a mesma aula, não é? Você está longe, você não tem ninguém na sua frente ali, você está através de um vidro se dirigindo às pessoas. Então, esses alunos que alguns já tinham alguma dificuldade de concentração dentro de aulas e tudo, os professores tiveram que se adaptar muito fortemente a isso e muito rápido, né? E foi onde talvez a gente tenha se perdido. Tá? É um tema que precisa ser estudado e muito bem aprofundado, porque, ao nosso ver, ficou realmente um vazio na educação que ela vai perspassar gerações. Nós vamos passar algumas gerações percebendo esses buracos na educação que ficou em função da pandemia. E nós não estávamos, de forma alguma, preparados para digitalizar a educação. Então, por mais que se falasse, por mais que se estudasse, que se tentasse fornecer, e aí exatamente como você colocou, a inclusão digital não é suficiente para isso. É necessário a educação digital. Sem ela, não tem o que se fazer. E a educação digital passa por entender de verdade como é que você vai usar. Porque essas ferramentas, elas saem facilmente do controle, como o próprio João Reis falou um pouquinho, né? E é o que a gente vai voltar no próximo bloco a falar quando tratarmos das patologias principalmente. A gente vai para um pequeno intervalo e rapidamente a gente volta. João, é com você um pouquinho. Quem vai dizer se ela se esconde ou se mora aqui do lado? E vai saber se a moça dança quando entra no chuveiro? Se é daquelas que transborda poesia em segredo? Ou será que ela canta rock? Nesse mistério poetiza a musa dama ou simplesmente ela,
O que ela lê, o que ela ouve, do que gosta quando sente fome. Será que a moça ri se eu dedicar essa canção pra ela? Ou será que prefere um funk? Arsenal e Comércio de volta, agora no nosso último bloco. E eu só queria deixar registrado aqui, nós falamos muito em educação digital, em preparação para esse mundo digital, e aí fica um convite. O SENAC, responsável pela capacitação técnico-profissional para o comércio, está muito atento também às novas tecnologias e ao mundo digital. Então fica o convite para vocês nos conhecerem mais pelas nossas mídias sociais e principalmente pela internet através da nossa homepage, Senac MT, Senac Mato Grosso, onde você vai poder entender um pouco mais dos cursos que estão disponíveis, principalmente na área de tecnologia e na área digital, para melhorar e melhor capacitar você a trabalhar no comércio e o empresário preparar melhor seus colaboradores. A gente vai agora de novo para o Humberto. Humberto, como é o nosso último bloco, fica na sua mão. Você tem o controle do programa. Vamos falar aí, então, sobre as patologias que estão surgindo, sobre como é que as pessoas têm que tratar isso aí e o que mais você achar relevante para encerrarmos o programa. Um programa que acabou ficando curto em função de um tema tão amplo, tão gostoso de se falar, né? Mas é com você agora, por favor. Bom, Rissato, vamos tentar concentrar a respeito da sugestão de falar sobre as patologias, porque a amplitude do tema realmente nos faríamos que estivéssemos aqui o dia todo conversando sobre isso, um assunto infinito, que cada um tem sua posição, cada um enxerga de uma forma diferente, cada um tem sua visão de como funcionam os meios digitais. Porém, dentro de um contexto geral do que se observa, do que realmente está acontecendo, esse dilaceramento do tecido social que o uso excessivo dos meios digitais vem ocasionando no nosso dia a dia, infelizmente, novas patologias estão surgindo. Alguns autores, alguns estudiosos estão conceituando situações simples, mas atribuindo um certo tipo de enfermidade a isso daí. Por exemplo, a respeito do convite que nós fizemos para que você deixasse o seu celular um pouquinho distante de você durante o programa. Existe uma dessas novas enfermidades que se chama monofobia, que é a busca incessante pelo celular, é a busca incessante pelos meios digitais. Se você não conseguiu ficar longe do celular durante esse período, se você ficou agoniado, não resistiu e pegou o seu telefone, tome cuidado. Dentro desse contexto, você pode ser um monofóbico. Por quê? Porque esse bichinho manda em você. Porque se você não consegue deixá-lo distante, se você sente essa agonia, é um princípio, é um sintoma de que você é monofóbico. Aí aqui as pessoas, mas e aí, o que eu faço para tentar controlar isso? Algumas situações, eu tenho duas situações para exemplificar. O teste da mesa. Não leve o seu telefone celular para a mesa do almoço, para a mesa do jantar. Deixa ele esses 10, 15 minutinhos descansando. Você não precisa estar com o talher na mão e o celular na outra mão. Você não precisa desconcentrar da sua salada, do seu bife, do seu arroz, para as notificações que aparecem na tela do seu telefone. O seu telefone não pode saciar a sua fome naquele momento. Concentre na sua comida de quem está compartilhando a mesa com você. Uma outra sugestão que eu dou, a cruzadinha. Lembra? A cruzadinha, aquela que nós vamos preenchendo e fazendo, que é muito bom para o nosso cérebro. Há muito tempo eu já não deixo meu celular na cabeceira da minha cama. Ele carrega lá no banheiro, em outro lugar, na sala. E do meu lado da minha cama eu tenho uma cruzadinha. Então, na hora de dormir, em vez de pegar o celular e continuar ali, que atrapalha seu sono, tem um efeito dos pulsos eletromagnéticos também que atrapalham, causa alguma problemática no cérebro.
opte por uma cruzadinha, por um livro. É uma forma de você ter de ir desintoxicando a respeito dessa agonia de utilizar o telefone celular todo o tempo. Tem uma outra situação que se coloca, que é a síndrome da dependência do uso da internet. E foca-se muito na questão do próprio celular, né? Eu tenho uma antropóloga e socióloga norte-americana, Amber Case. Ela usa uma expressão fantástica, que o celular é o novo cigarro. Eu acordo, celular na mão. Vou para o banheiro, celular na mão. Saio de casa, celular na mão. No trânsito, celular na mão. Eu estou entediado, eu pego o celular. Eu paro, eu pego o celular. Então, o vício de se ter toda hora, todo momento, o contato com os meios digitais, especialmente o celular, torna-se um vício. E como controlar esse vício? Pois em torno de 150 vezes por dia eu pego o telefone e o celular na mão. E a grande maioria é para utilizar para situações que não são úteis. Se for para utilizar para trabalhar, para literalmente comunicar, ok, mas a maioria do tempo é ver vídeo que não tem nada a ver. Fake news. Fake news são compartilhadas 70% a mais do que as notícias verdadeiras. Então, eu vou empregando a minha atenção a esse meio digital, a esse cigarro, que não faz bem para a minha saúde. Vai me gerando dependência, vai me gerando ansiedade, vai me gerando insônia e vários desdobramentos. E o que eu faço para controlar isso? Dicas. Dicas para você que é monofóbico, dicas para você que tem essa síndrome de acesso à internet. Tire as notificações da tela do seu telefone. As notificações visuais e de som. O celular não pode mandar em você. Não é ele que vai falar, me pega aqui, me usa. Não é você que tem que mandar nele, você que tem que buscá-lo. Não é ele que tem que ficar te avisando e te chamando a todo momento. É uma dicasinha básica que funciona. Colocar também na tela de segundo plano os aplicativos que você mais usa de forma desnecessária, por exemplo, das mídias sociais, Facebook, deixa, Instagram na segunda tela. Na primeira tela, deixa os aplicativos que realmente importam para o seu dia a dia. Isso ajuda muito também. Existe uma outra enfermidade que essa, inclusive, a OMS já reconheceu como uma patologia, que são os vícios em jogos online. Principalmente as crianças. Uma forma de educação para a criança não encher o saco, que o pai vai empurrando. Vai jogar, tá o celular, vai jogar, vai jogar, vai jogar. E esse vício nos jogos online vem gerando transtornos psicológicos. Vem gerando dentro das pessoas um cárcere privado. Pois ela fica dependente daquele meio, daquele... Se ela não pegar e não jogar, ela se sente mal, se sente ruim, se sente deprimida. E uma coisa muito interessante dos jogos online é a recompensa. Vários jogos, inclusive eu tenho um que eu jogo, Candy Crush, não sei se você joga ou não, que todos os dias, quando você entra, ele te dá uma aplicaçãozinha ali, um bônus, um prêmio. Então, todos os dias você tem que entrar. Eu não jogo todos os dias, faço semanas sem jogar, mas todo dia eu tenho que entrar lá 10, 15 minutinhos, segundos, para baixar as aplicações. Ganhar recompensa. E isso funciona com todos os jogos, principalmente os jogos de criança. Então, Rissato, são várias enfermidades decorrentes do mundo digital que vêm assolando a nossa sociedade, assolando o cidadão, razão pela qual temos que ter educação digital para poder entender como funcionam os meios digitais e usá-los da melhor maneira possível para a minha vida dentro de casa e para os meus negócios. Fantástico. Gente, nós estamos chegando ao final do programa. Agradecemos a presença do Humberto, que além de nos contar muito sobre as novidades do direito, da legislação para o mundo digital, para tudo que tem vindo aí nessa enxurrada digital, fala também sobre como utilizar um pouco essas ferramentas digitais e como olhar para as nossas crianças. Então a gente agradece, deixa o nosso boa noite aos telespectadores
e vai agora para um pouco mais de música com o João Reis para nos despedir em definitivo de vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira. Vamos lá. Muito obrigado pela presença. Um grande prazer ter participado desse programa, um assunto tão pertinente, tão importante. E vamos de música. Hey, se você aí no alto, eu tanto salto, ressalto, que tento te falar. Hey, se você tão sorridente, que me seria prudentemente são recuperar meu ar. Sutil como quem valsa no teu céu, como quem ama contra o fel, como uma nuvem, ai, ai, como uma nuvem. Por um fio tenho a te apertar, cada curva traço impresso no teu rosto. Nunca frio, cuido de ser estar junto a teu sorriso liso, paraíso, voz do teu gosto sutil, como quem valsa no